60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Boa noite, pessoal. Tá começando mais um Extremo Cast. E como vocês perceberam, né, pelo nosso início, hoje falaremos sobre questões raciais. Como ser um jovem negro, como ser negro na periferia, né? Aqui quem fala com vocês é Michel Rodrigues, Will Ferreira e eu, Fábio Reis. Esse tema é um tema que a gente, desde quando a gente começou a falar sobre podcast, era um dos temas que a gente queria abordar, né? Como a gente falou, né, desde a nossa apresentação aqui, são 3 negros periféricos, cada um tem sua história em relação a questões raciais. Eu até fiz uma pergunta, né, para os meninos, antes da gente estar gravando esse podcast, de quando foi que nós tivemos a percepção que nós realmente éramos negros, né? Porque eu vejo que as crianças não têm isso. Mas quando chega a pré-adolescência, a adolescência, pelo menos para alguns, né, outros conhecem com muito mais cedo, a gente acaba se deparando com isso, né? A questão de tom de pele. A minha percepção, né, até comentei isso com o Will uma vez, foi aos 10 anos. Por questão mesmo de olhares. Quando eu percebi que estavam olhando para mim, eu me senti meio deslocado. Né? E 10 anos eu ainda sou uma criança, né? Mas vamos ver, né? E aí, quando você teve essa percepção, Fábio? Quando vocês tiveram essa percepção de questões raciais na quebrada? Eu tive 2 processos, eu acho, relacionados a me entender, assim, né? Eu costumo dividir eles ao momento em que eu me olhei e me vi enquanto negro, e ao momento em que eu senti que eu era negro. São processos que não vieram pra mim juntos, assim, né? Porque eu senti que eu era negro através das situações de racismo que eu vivi na infância, mas eu me percebi enquanto negro muito tempo depois, quando eu já estava na faculdade. Tem um processo que eu acho que é muito marcante, assim, na minha vida, e eu acho que também, nesse ponto, eu acho que eu compartilho com muitas e muitos, né, negras e negros aí, que é até a gente, mesmo a gente enquanto pessoas negras, a gente entende que ser negro não é uma coisa muito legal. Então, a gente vai recebendo uma série de dominações, menos a de ser negro ou de ser negra, assim. A gente brinca até entre nós, né? Ah, é o moreno chocolate, é o mais escurinho, é o café com leite. Queimado do sol. Queimado do sol. Se a gente for ver, mano, tem um processo na história que, quando foi ver como que as pessoas focadas em Brasil se classificavam com relação à identidade racial, tem mais de 300. E dentro de casa, a gente nunca conversou sobre isso. Eu nunca tive uma conversa com meu pai, com a minha mãe, da gente chegar assim, não, nós somos uma família negra. Então, pra mim é isso, não era uma questão relevante até, de fato, eu entender qual era a relevância de pensar uma identidade preta, uma identidade negra, tá ligado? Por isso que ela foi muito tardia pra mim. Agora o sentir, mano, eu senti muito na infância, assim. A maior parte na escola, na verdade, assim. Eu lembro da minha professora da primeira série. Eu lembro, mano, quebrado, tá ligado? Muitos negros na sala. Mas eu era o de tom mais escuro. E toda vez que tinha alguma coisa na sala, principalmente que envolvia comida, ela pedia pra eu ficar depois da aula. E aí ela chegava, tipo, e dava pra mim o que sobrava, tá ligado? Ah, ó, coloca aí, não deixa os outros verem. Eu ficava super feliz, né, criança? Ficava super feliz. Aí, quando eu cheguei, eu acho engraçado, porque de fato, hoje eu acho engraçado. Que aí, quando eu paro pra analisar isso, eu falo, caramba, ela tinha dó de mim, tá ligado? Sabe Todo Mundo Odeia o Chris? Aquela professora? Eu tava pensando nisso. Era exatamente isso. Assim. Isso não é bom. O que tem de errado? Cris, não há nada pior do que estereótipos raciais. Nós já vimos isso 1000 vezes. Um homem negro, alto, sem camisa, com o vocabulário cheio de gírias, o corpo suado do trabalho no campo. A testa marcada, com um brilho ardente. Onde eu estava? Acho que estava falando de estereótipos raciais. Ela olhava pra mim, tipo, tadinho. Você não tem paz. Depois eu consegui entender, e assim, isso é uma coisa que é muito louca, né? Porque entender como isso chega na gente é muito subliminar, né? Às vezes é direto, que é o que a gente fala do racismo, né? Mas eu acho que essa que é a questão, assim.
Isso não me atingia, só me causava dúvida. Mas isso já tinha a ver com a minha identidade enquanto negro. Eu sabia disso? Não. Porque durante o meu processo, eu sempre entendi, desde criança, que ser negro não era uma coisa legal. E as pessoas próximas de mim também entendiam que ser negro não era uma coisa legal. Eu lembro de uma fala da minha bisavó, Dona Madalena. Ela falava pra minha mãe, pra minha avó, que o que me salvou da negrice foi o cabelo. Pelo fato de eu ter um cabelo liso. Imagina uma senhora idosa negra falar isso com alegria. Essa fala do Will dizendo que parece que, tipo assim, as pessoas viam que ser negro não era uma coisa boa, ela já vem lá de trás. Sempre foi assim, né? Porque a ideia que foi vendida é que o estereotipo de pessoa tem que ser o branco, né? E isso me faz pensar que hoje você vê uma galera negra passando por transições, assumindo principalmente o cabelo, mas a gente passou por um momento, umas 2 décadas atrás, nos anos 2000, 2010, onde você via que tudo vendia branquitude. A pessoa tinha que ter o cabelo liso, tinha que usar as roupas que os brancos indicavam, era o que destacava na época. Então, você se perceber como negro, sendo que toda uma mídia, toda uma cultura te impõe que você não é aquilo, é complicado, cara. Então isso me fez raciocinar bastante agora. Uhum. Você... É uma chavinha que você liga, que você vai olhando pra trás e entendendo o quanto aquilo dialoga com um processo que não é nada fácil, que é a construção da nossa identidade, né? E assim, existe uma parte que é particular disso, existe uma parte que é coletiva, assim. Exato. Aliás, olhar para as questões que eu presenciei, que eu sofri, né, pensando no racismo, é lógico que, assim, falar sobre questões sociais não é só falar de racismo, até porque o tema não é esse, né? Sim. Mas é uma coisa que liga, né? Porque quando a gente fala de identidade, vem a questão da opressão. Mas existe uma coisa de quem pode te tirar desse lugar, né? Desse lugar de inferioridade, desse lugar negativo, né? E quais são os processos para tirar desse lugar? A gente teve um episódio sobre cultura e a gente falou bastante sobre a ideia de superioridade e inferioridade, né? Uma ideia de imposição. Falamos em alguns momentos, aliás, sobre representatividade, principalmente nas novelas, né? Sim. Como eu ia me entender enquanto negro se eu não via negro em lugar nenhum? Se essa discussão, aliás, não era uma discussão que estava dentro da minha casa. Então, é óbvio, pra mim é muito mais fácil aceitar o moreno, tá ligado? Pardo. O pardo. E engraçado, agora eu tava lembrando, né, que o primeiro negro de sucesso, assim, que eu vi, tirando jogador de futebol, o pessoal do pagode, do samba, né, foi o rapaz que fazia o comercial da C&A. Sebastian, isso mesmo. Eu vi ali, eu falava, meu, cara, um black lindo, um vozeirão, né, porque ele é um ótimo cantor, ótimo dançarino, e durante anos eu via, mas pra mim, tipo, era algo normal, né, era algo, tipo assim, é um cara de sucesso, um cara que se destacou pelo sucesso dele. Quando eu tinha lá pelos meus 16, 17 anos, que eu fui entender a história do porquê o Sebastian tava naquele comercial. E foi por questões de racismo, né? Claro que assim, né, que a gente falou, não é o tema agora, mas é para trazer pra gente a percepção do sucesso. Quando um negro realmente alcança sucesso, sendo periférico. Pra gente sempre acaba sendo ou futebol, ou samba, ou agora o funk, né? Humoristas. Eu ia falar exatamente isso, porque eu acho que antes do Sebastian teve outro que marcou pra gente, e eu tenho certeza que é uma referência até hoje. É o Cacildes, no som. Também, mas tem outro. Outro? Jorge Lafon. Jorge Lafon. Sem dúvida. Famosa pra quem Vera não Verão. conhece, Vera Verão, né? Veja lá como se fala, seu gigolô de terceiro! Deixa não! Meu, é excepcional. Também aí dá mérito também pro Carlos Alberto por ter esse olhar, não olhando na prática, né, a cor, mas abrindo espaço para um talento, que nem foi Jorge Lafon, né? Mas Jorge Lafon, hoje, se a gente pega pra olhar, a história não é bonita, tá ligado? Sim. Não é bonita. Tem uma coisa que eu acho que é uma discussão também nossa, e acho que é importante trazer, que a gente vai trazer ela aqui em algum momento, porque ela é importante, que é a questão
da saúde mental, né, mano? Aceitar estar num lugar, aliás, de destaque, mas ao mesmo tempo aceitar um lugar de subalternidade, tá ligado? Um lugar em que você vai ser ridicularizada por quem você é, mas é um espaço que tá aberto, tá ligado? Aí eu vou trazer um filme que, assim, não dá pra não citar, tipo, totalmente fora do tema, mas eu vou citar aqui, que é o Coringa, né, mano? Sim. É exatamente aquilo. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena. Uma indicação aqui no começo do podcast mesmo. Mas é justamente pra gente entender, tipo, quando você vai a fundo na vida da pessoa, você vê o quanto estar naquele lugar, por mais que do outro lado da tela a gente tá varrendo, causava um sofrimento, tá ligado? Mas era o único espaço, naquela época da TV, que tava aberto pra um preto, né, e Lafon, um negão daquele tamanho, sim, afeminado, tá ligado? Que afeminado tinha espaço na TV daquela forma. E aí você vê uma série de estereótipos criados e que os pretos estão protagonizando nesse lugar. Então você tinha um Lafon nesse lugar, você tinha um Mussum que era o bêbado. E esses não eram legais, né? Não são referências, porque são coisas que voltam pra gente como estereótipos de nós, da nossa, e aliás, muitas vezes do nosso futuro, né? Tipo, isso aqui é o que você vai ser, né? Tá fadado a isso. Sim, eu lembro, aliás, que na escola, mais adolescente, eu era chamado de Lafon. Eu ficava puto, porque duas coisas, né? Não estavam me apontando de Lafon só porque, sei lá, eu performava uma feminilidade que eu nem performava na época. Mas pela questão da cor da minha pele, tá ligado? São questões de te colocar naquele lugar justamente pra te apontar, tipo, ó o que te representa. E é lógico que me incomodava, né? Quem quer ser chacota? Não, ninguém quer, né? Ninguém quer ser o centro das atenções, principalmente na zoeira, né? De forma pejorativa, né, cara? A gente zoa e tal, mas quando a gente olha lá pra trás, pensando nossas infâncias e nossas adolescências, quais são as referências que fazia a gente olhar e falar assim, não, batendo peito, orgulho de ser preto, tá ligado? Quem falava de orgulho de ser preto era o rap. Eu lembro da sigla, 4P. 4P. Que é Poder para o Povo Preto, né? E engraçado assim, né? Na fase de rap, era aquele negócio, Racionais, batia muito nessa tecla. Família RZO. Consciência Humana. Ou seja, sabotagem. É bom que a gente tenha hoje toda a tecnologia, apesar de tê-la, e a gente ainda não minimizar ainda os impactos, né, disso, mas a gente pelo menos já sabe quem são, né, as caras, os agressores e tudo mais, né, nessa posição. Mais do que isso, né, Michel? A gente sabe a cara de quem é o agredido nessa história, né? Isso É legal a gente trazer, dentro dessa pergunta do Michel, a gente falou bastante sobre as dores, mas tem uma outra parte da pergunta, né? Que é quando a gente se entendeu, né? A gente falou do sofrimento, que é o sentir, que muitas vezes vem antes, mas e quando a gente se entendeu enquanto pessoas pretas, pessoas negras na quebrada, né? Quando que foi pra você, Michel? Foi realmente na adolescência, né? A gente, no nosso corre de banda e tudo, teve até um momento, né, que a gente foi tocar lá no Embu-Guaçu e, tipo, a parte da banda, 3 eram negros e só um era branco, né, que era o Paulinho. E os caras simplesmente, ninguém queria ajudar a gente, porque tava faltando algumas coisas de equipamento, e desdenharam da gente, simplesmente quando a gente chegava perto os caras tratavam a gente mais agressivo, já com o Paulinho já era meio diferente, por ser branco. E detalhe, né? Nenhum de nós era conhecido naquele ambiente. Então não tinha como dizer que era por proximidade com a pessoa que era branca. Não, eram todos ali desconhecidos naquela situação. Isso. Ali eu senti um pouco na pele. Também teve questões quando eu trabalhava de office boy, das pessoas passarem pro outro lado. E eu me perguntava, eu falei, é a roupa que eu visto? Porque na época eu me vestia preto, all-star, todo largado. É por causa da roupa que eu visto ou por causa da minha cor? Fila de banco, uma vez eu lembro que eu tava aguardando ser atendido, tava com o celular na mão. Aí o segurança falou, por favor, tem que guardar o celular, né? Assim que sai aquela lei. Aquilo que eu falei, meus trajes sempre largado, né? Pelo menos na visão dos outros. Na minha visão, tava muito bem confortável, tava ótimo. E eu vi na frente que tinha um cara, ele tava de gravata, tava com o celular na mão e o segurança não foi falar com ele. Eu falei, opa, peraí. Não é a mesma coisa, entendeu? O que eu fiz? Fui lá, catei o celular de novo. Aí até um senhor falou, ele foi racista. Eu falei, pode ser que sim. Não vou caçar assunto. Aí a pergunta agora de que tá escutando isso, peraí, mas você sofreu um tipo de preconceito e não fez nada?
Na verdade, nem questão de guardar. A questão foi assim, eu tenho consciência de quem eu sou, entendeu? Uhum. Eu não sou um potencial problema para a sociedade. Então, logo, eu não tenho que ficar me comportando em relação a quem tá tentando me reprimir, pegar e simplesmente obedecer o que ele tá falando. Não, eu agi da maneira que eu achei que eu agi. Se ele viesse falar de novo comigo, aí eu falo, opa, tem um senhor ali também que tá com o celular na mão e você não foi falar nada. Então, já que cabe pra ele fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, você não tem direito de falar nada. Se ele guardar, eu guardo. Então, assim, foi mais uma questão de quê? De enfrentar o sistema que estava sendo imposto pra mim. Não é porque uma elite ou uma política vem e fala, você não caralho. Foda-se, eu vou fazer e pronto, acabou. Desculpa te contar, tão bonitinho você falando nós como negros periféricos. Eu fico orgulhoso, mano. Sério, velho. Não, puta que eu pariu, bicho. Caralho, mano. Mas porque, tipo, não adianta pegar e falar que não é. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é assim, muita gente fala, é mimimi, é questão de meritocracia. Quem tá aqui no corre todo dia somos nós, né? É a vivência na pele, mano. Então, é tipo exatamente assim, isso. A gente não tá falando nada assim, é a história da carochinha. E quem fala o contrário, não vivenciou, não tem vivência, vive uma outra realidade. Sim. E não vai entender. E se eu queria a consciência da seguinte maneira, se eu não entendo determinado assunto, logo ou eu estudo aquele assunto, ou eu calo a minha boca. Não vou ser um cuzão. E no seu caso, Fábio, quando foi assim que você teve essas questões de impacto mesmo racial, assim, que você sentiu ou coagido, ou para se questionar mesmo quanto pessoa, quanto ser? Cara, se for pensar dessa forma, acho que quando você presencia, não só você, mas familiares, amigos passando por essa questão, já é uma coisa que gera um incômodo. Eu já me incomodei muito porque, quando eu era pequeno, eu tenho uma lembrança de uma mulher chamar a minha mãe dentro do ônibus de macaca. Isso, cara, além de ser um comentário muito hostil, eu lembro que a minha mãe, ela reagiu com uma violência com isso, que você vê o quanto aquilo ali machucou ela, aquela fala. E aquilo ali me impactou. E, que nem você cresce em ambientes em que as pessoas brincam com relação à negritude da pessoa. Não é uma coisa que é para ser levada como brincadeira, do meu ponto de vista. É que nem o Will comentou agora. Muitas pessoas enxergam a negritude como realmente uma coisa pejorativa. E a ideia era sempre desconstruir isso. Eu tenho questões não tanto com a raça, mas e sim com a questão de obesidade. Eu passo por situações de preconceito com meu peso constantemente. Hoje, por exemplo, eu sinto receio de andar de ônibus, porque pra mim é muito triste eu sentar num banco de ônibus e a pessoa não querer sentar do meu lado só pelo meu peso. Entendeu? Não tô comparando, mas a questão é como a gente se enxerga dentro da periferia. Às vezes é uma coisa também que me traz um puta de um incômodo. É engraçado que vocês são meus amigos e eu trago um pouco essa questão com vocês. Uhum. Porque é uma coisa que eu já tô acostumado a lidar, mas é uma coisa que me deixa mal. E eu não sou aquela pessoa que, tipo, você vai chegar e é gordo e tal, eu não vou me ofender. Mas, cara, tem uma coisa com a pessoa que você tem intimidade, que você tem uma liberdade, e a pessoa que não te conhece, e ela já, tipo, você enxerga a expressão corporal da pessoa, a feição da pessoa, aquilo ali já te machuca. O lance de ser negro é a mesma questão. O negro, ele entende só no olhar da pessoa. Isso, cara, é muito pior que um tapa na cara. Então, esse tapa na cara eu já tomei. Esse é o meu olhar. Uma coisa que é isso que o Fábio trouxe, né? Do olhar, né? As pessoas, elas às vezes olham pra gente com desdenho, né? Tipo, cara da periferia, ou sei lá de onde ele é. Mas... onde você mora? Eu moro em Parelheiros. As pessoas já, tipo, o cara mora em Parelheiros, cara. Tipo, já pensa já, que nem a gente trouxe nos episódios anteriores, pessoas olham pra gente, independente da quebrada, ela olha com olhar julgando, né? Tipo, será que é mais um? Será que é isso ou é aquilo? É o pré-julgamento, o preconceito das pessoas que acaba a gente entrando sempre nessas questões, né? De tipo, vamos falar do racismo, porque é uma coisa que infelizmente no Brasil tá enraizado e a gente vai ter que ficar batendo nessa tecla constantemente, né? Fora que assim, não é só no Brasil, né? Ela se dá de formas e experiências diferentes em outros países. Mas nós todos estamos marcados por uma régua. Essa régua, mano, na boa, assim, ela é hétero, branco, magra, cis, normativa. Essa é a régua. Quanto mais distante você tá desse padrão que é entendido como ser humano,
Abaixo disso você é marcado. Abaixo disso você é racializado. Então, existe uma régua, mano. E aí é nessa régua que vão te enquadrar. E quanto mais distante você tá, mais você vai sentir esses olhares, que é o que a gente sente, assim. É nesse lugar que eu trago que me entender enquanto negro tá diferente de quando eu me sentir negro. Porque sentir vem antes. Isso. Sinto desde sempre pelos olhares, pelas falas, pelas atitudes. Agora, eu me entender enquanto negro foi ressignificar a minha própria negritude. É uma questão de identidade. Que é isso que o Fábio falou, que você falou, assim. Falo isso porque eu levei muito tempo pra me entender enquanto negro e dizer o Will enquanto uma pessoa preta. Eu fui ter essa noção, mano, eu juro pra você. Eu estava na faculdade, na época eu era careca ainda. Era careca ainda porque tinha essa questão também de aceitação do meu próprio cabelo. Eu tava bombadinho, né? Tá. Porque também tinha essa coisa de... a estética. O negão que chama atenção, né? Forte, viril, aquela coisa toda, cabeça raspada, usando polo. Porque eu tive essa época também, polo e tal. Bem Mauricinho, eu lembro. Bem, Cadê minha caneta Bic? Faltou as meias até a canela, tá ligado? É curtinho. A Sharp. Salve Quebrada. Sabe o meme do Salve Quebrada? E eu lembro que assim, eu fui fazer um curso na Unifesp que falava sobre história afro-brasileira. E eu cheguei nesse curso, tava eu mais 4 amigos da faculdade. A gente chegou nesse curso, desses 4 amigos, um era branco. O que a gente tá acostumado quando a gente tá com uma pessoa branca? É a gente chegar num lugar, igual você falou, Michel, da experiência com o Paulinho, né? Essa pessoa tem uma recepção diferente da recepção que a gente tem. Só que quando eu cheguei na Unifesp pra esse curso, eram todas pessoas negras. E, mano, elas não eram pessoas negras em processo. Eram pessoas que se entendiam enquanto negras. E eu vou falar uma coisa que é muito de sentir. Essas pessoas, elas exalavam negritude. Tanto na forma de vestir, tanto no cabelo, tanto na presença, nos assuntos, tá ligado? Quando eu cheguei lá, daquele meu jeito, entendendo que aquelas pessoas eram as pessoas que me abraçariam, eu me senti desfocado. Eu senti que eu estava desfalcado da minha própria comunidade, daqueles que me abraçariam, que, tipo, tinham vivências próximas a mim. Foi um curso que durou um bom tempo e isso foi me provocando cada vez mais, assim. Mano, eu estou, tipo, totalmente fora, tá ligado? Eu tô fora de tudo, assim, eu preciso me reencontrar. E nesse processo de me reencontrar, eu fui buscando mais. E, aliás, questionando algumas coisas. Tipo, caramba, mano, eu não conheço meu cabelo. Quando que eu conheci meu cabelo? Quando eu era criança, tá ligado? Que, mesmo assim, tinha aquela época que juntava todos os pretinhos primos e rapava a cabeça de todo mundo. Depois daquilo, foi alisar o cabelo, foi rapar a cabeça. Falei, mano, eu não conheço o meu cabelo. O que eu tô fazendo, sabe? Eu tô negando as minhas características, sabe? Preciso ter um pouco de amor próprio. Eu posso não gostar do meu cabelo, mas como que eu vou dizer que eu não gosto se eu não conheço? E aí foi um processo de buscar me reencontrar nesses processos. Conversando, buscando estudar, porque eu acho que isso é importante. E fui me questionando também, tipo, mano, será que não tem processos no meu território onde eu posso encontrar com as pessoas que estão discutindo sobre isso, que eu possa também me reencontrar nesse lugar? E aí foi quando eu conheci o Abayomi, que foi um coletivo que depois eu fiz parte por muitos anos. Aliás, fortalecendo nessa discussão. Pra mim, me entender enquanto preto foi um processo. E aí foi depois que eu me entendi enquanto preto, ou no processo de me entender enquanto preto, que eu fui entendendo as opressões que eu sofri até aquele momento. E eu consegui dar nome pra elas. Isso foi racismo. A situação que aconteceu comigo, por exemplo. Eu estar num ambiente de trabalho e uma pessoa que trabalha comigo, ali no meio de uma conversa, virar e falar assim: ah, pessoas pretas fedem. E todo mundo olhar pra minha cara. E aí a pessoa olhar pra mim e falar assim: não, mas você não é preto. E eu falar: então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem. Mas é isso. Quando foi que eu aprendi que ser uma pessoa preta era uma coisa boa? Foi depois de muitos anos, buscando me reencontrar. Falando muito do meu processo de militância mesmo assim. Por que eu milito enquanto isso? Porque eu acho que pretinhos e pretinhas que estão na quebrada não devem passar pelo que eu passei. É aquilo que eu falei. Passei por um processo, né, que eu já até falei aqui para os meninos, que foi a questão de depressão. Foi um dos piores momentos da minha vida, porque é um momento que você não sabe mais quem é você. Você olha no espelho e você fala assim: meu, quem sou eu?
Tipo, você não consegue se enxergar olhando no espelho. É uma fase muito difícil, assim, pra qualquer um. Eu não desejo isso pra ninguém. Mas foi uma fase, assim, também, que eu aprendi que, até aquele momento, eu estava carregando o que os outros estavam colocando nos meus ombros. Então, até essa questão mesmo de, tipo, de falar sobre a cor, né, sobre o tom de pele, sobre racismo, sobre situações desconfortáveis, você acaba carregando isso. Então, depois que eu aprendi na terapia que eu não tenho que carregar o lixo dos outros, que eu já tenho meus entulhos para resolver, eu comecei a separar. Então, tipo assim, pra mim é o seguinte, se eu sinto qualquer tipo de preconceito, eu vou falar. E eu sei o que é preconceito, eu senti na pele. É isso que eu quero que vocês entendam, não se calem. Fala, bota pra fora. Porque, você tá sofrendo uma agressão. Você primeiro foi roubado a sua identidade. Você não sabe nem a sua cultura. Né? Que isso é roubado constantemente da gente. A educação esquece. A gente já falou também sobre esse tema. Politicamente, história, né? Politicamente, os nossos representantes, aqueles que estão lá no poder, na sua grande maioria, usa até a negritude como massa de manobra. Para simplesmente se promover e permanecer se perpetuando no poder. Tem que ir além disso, entendeu? A gente tem que sim dominar a cultura com as nossas raízes, né, da negritude, tem que dominar todos os espaços e se impor. Eu não digo de fazer a guerra de classes, porque essa guerra já existe desde sempre, então não adianta falar, vamos começar uma guerra, não, já existe, e é se impor, é se colocar, ver as coisas erradas acontecer, falar, botar pra fora, debater, discutir. E se apropriar, né? É isso. Que é bem importante, cara. Você se apropriar da sua cultura, das suas raízes, entendeu? E não deixar que apague, porque grande parte do problema é esse. A gente deixou que apagasse a nossa cultura, que apagasse as nossas raízes, e a gente parou de defender. Aí virou mais do mesmo. Nossa, esse é um ponto, acho que é crucial. O apagamento dos nossos processos, né? Teve um momento que eu citei aqui e indiquei o filme dos griots, né? Uhum. Uma pergunta que durante muito tempo ficou na minha cabeça rodando: quando foi que apagaram a nossa história? Qual foi o momento em que a gente teve que abrir mão, aliás, dela, dos processos culturais que nos marcam, que marcam as nossas ancestralidades, para se encaixar nessa sociedade, sabe? Porque essa sociedade, ela marca a gente. Ela marca a gente em classe, ela marca a gente em raça, sabe? Ela marca a gente em gênero, ela marca a gente em estética e corpo, que é isso que o Fábio falou. Até na própria ideia de perfeição e deficiência, tá ligado? Exato. Quantas características elas nos marcam, tá ligado? E nos colocam em lugar de subalternidade, de invisibilidade, tá ligado? Porque, querendo ou não, é isso, assim, a gente tá aqui falando sobre as nossas identidades pretas na quebrada. Nós estamos no território, pensando em Parelheiros enquanto distrito, com a maior população preta de São Paulo. Não é por nada. Existe um porquê a concentração da população preta estar aqui. Né? Existe um porquê. Existe um porquê a gente está às margens, né? Da escravatura pra cá, não foi um processo de abrir espaço. Foi tipo, vocês estão livres, vão lá. Na verdade foi, vocês estão livres, fodam-se, não é o que vocês queriam? Exato. Se viram. Não teve indenização, não teve uma casa, não teve um prêmio de participação de lucros. Não teve nada, cara. Simplesmente assinaram no papel e falaram, vocês estão por conta. Se viram. Ou seja, acabou colocando as pessoas numa uma outra forma de escravidão. Mas a ideia mesmo foi, como você sobrevive em um lugar em que ser quem você é não tem valor nenhum? Você vai ter que abrir mão e começar a consumir de um outro lugar, né? E a gente tem exemplos disso, aliás, exemplos que a gente já citou, né? O lugar em que te aceitam, o lugar onde você cabe. E a partir de qual perspectiva? Às vezes é da diversão. E aí você vai trazer o Mussum, você vai trazer o Lafon, que quando você vai ver a história dessas pessoas pretas, tinham várias questões, mano, psicológicas, sabe? Por conta dessa violência mesmo, né? A gente não estava acostumado em ver pessoas negras nesse lugar. Cara, não era natural. A gente tá acostumado a ver uma pessoa negra só com frontman em grupos de pagode. Que aí volta aquela discussão, né? Vai ser no pagode, vai ser no rap, que são, aliás, culturas de quebrada criminalizadas. Exatamente. Por que criminalizadas, né? Voltamos na discussão sobre cultura, né? Essa cultura é uma cultura
marginal. E aí a gente tem de novo uma discussão que é o que é marginal, né? Se for olhar para a ideia de marginal mesmo, todos somos, porque é quem tá à margem. Nós estamos à margem, né? Mas até isso colocaram pra gente, internalizou na gente uma ideia de apontar pra alguém como marginal. Ah, cara, mas se for assim, dá pra gente analisar as pessoas que pensam na Terra plana, né? Quando falam planeta Terra, senão seria redondeta Terra. Muito boa, essa foi boa. Pensando agora. Redondeta terra, velho. Puta que pariu. Bem bolado, bem bolado. Eu tava pensando agora um outro evento que aconteceu assim nessa questão racial, né? O Rogério, um vizinho meu, que ele é capoeirista, ele é hoje agente social. Meu, desde sempre envolvido com a capoeira. Meu, ele tinha um black, velho. Meu, pensa num black muito bonito, velho. Quando ele me falou pra manter aquele black, quanto que ele gastava, eu falo, caramba, mano, é por isso que o black dele é da hora do jeito que é. O Rogério, ele é um cara bonito. Eu sempre falei isso pra ele, porque é um negão da hora, assim, bonito de tirar o chapéu. Não, é. Melhor não dar mole. Não, não é questão de vida. Não, é que é sério. Quando você acha a pessoa que ela é bonita, ela tem a aparência bonita, você fala assim, não, é o cara de presente. Sim. Aí o que acontece? Ele tava na rua, uma galera, aí uma das vizinhas, né, virou e falou, meu, por que você não corta esse cabelo? Com negócio feio, não sei o quê. Ele ficou sem reação. E é um cara que tinha tudo na ponta da língua. Ele ficou sem reação. Por quê? Porque foi uma pessoa, estereótipo branco, só que não, com aquela questão assim, tipo, meu, eu não gosto, vou me manifestar e pronto. Tipo, sem saber se estava ofendendo ou não. Uma outra vizinha, muito inteligente, ela virou e falou, meu, você sabe dirigir? Ela, não. Então, aprende a dirigir sua vida. Sabe por quê? Porque o cabelo é dele, o dinheiro que ele gasta é problema dele. Então, assim, se você não gosta do cabelo dele, fecha o olho, vira a cara e vai embora, vai dirigir sua vida. Então, pessoal, fica aqui a lição. Se alguém não gostar do seu tom de pele, do seu cabelo, da roupa que você tá usando, manda dirigir a vida dele. Ou, em outras palavras, foda-se. Mas aí, assim, até o momento em que tá cada um ali dentro do seu incômodo. Porque dependendo pra onde isso vai, isso pode se tornar uma violência. Nós, enquanto adultos, conseguimos lidar com as dores disso, tá ligado? Sim. Mas e se é uma criança que tá passando e tem um cabelo igual? Exato. Ela não vai saber lidar com isso e transformar isso pra um outro lugar. Ela só vai sentir o ataque, aquilo que a gente sentiu enquanto criança, tá ligado? Então, existe uma questão também que é muito de cuidado e de diálogos, aliás, que tem que ser constante. Porque, mano, a gente vê muita violência acontecendo, tá ligado? Sim. É criança saindo com a cabeça ferida de tanto usar produto alisante. A minha mãe, eu lembro que pra ela se encaixar no padrão de trabalho dela, ela tinha que alisar o cabelo. E, cara, eu tô falando disso, tipo, agora a gente volta lá nos anos 90. Mano, ela passava ferro quente no cabelo, entendeu? Era aquele pente quente que ela colocava no fogão, o negócio vinha vermelho em brasa pra poder alisar o cabelo, entendeu? É violento. Cara. É violento. Isso não tem como... Então, por isso que eu volto de novo naquilo que eu falei inicialmente. Uma piada não é aceito pra isso, cara. Não cabe. Não é uma questão só subliminar, entendeu? Né? Que é o sutil, né? Igual o Michel trouxe a questão, tipo... Você pode guardar seu celular? Tá direcionado pra você. Mas a gente tá falando da violência mesmo. E isso tem nome, né? É legal a gente dar nome até pra quem quiser procurar entender isso. Quando a gente fala dessa violência que tá no decorrer das nossas relações, que é isso, tipo, a polícia te para. Para porque ela te para, tá ligado? Ou te para e diz pra você que você tem perfil de suspeito, né? Uma pessoa que atravessa a rua, que guarda o celular, uma pessoa que joga alguma coisa ali muito sutil, isso tem nome, chama racismo recreativo. Por que recreativo? É a mesma ideia de recreativo que a gente fala das crianças, que é da convivência, tá ligado? Tá, mano, do nosso dia a dia já. Tá naturalizado nas relações. Tem gente que diz e nem pensa no que tá dizendo porque aquilo já tá naturalizado. Sabe? Eu lembro de algo banal já pra pessoa.
Eu lembro eu tava falando da minha professora da primeira série, né? Eu lembro uma situação que a gente foi pro zoológico, e eu tava muito animado pra ir pro zoológico, tá ligado? Era a minha primeira excursão, nunca tinha ido e tal. E eu lembro que, assim, a gente tava no zoológico junto com a professora. Aliás, minha professora era branca, loira, dos olhos claros. E eu lembro que, assim, chegou um momento em que a gente chegou no zoológico e eu lá, tranquilo, né? A professora com a gente pequeno. E um dos meus colegas virou pro macaco e falou que era meu pai. Mano, toda a turma riu. Aí eu te pergunto, o que vocês acham que a professora fez? Nada. Ela não fez nada. Quem teve que lidar com a dor daquilo? Você sozinho. Sozinho? Com o quê? 6 anos de idade. Eu antes até, às vezes me incomodava quando as pessoas falavam assim, o movimento negro, ele quer muito politizar, quer fazer mimimi, não sei o quê. E eu ficava assim, será que é isso mesmo? Eu tava até lembrando outro dia, eu e minha esposa tava com os meninos passeando no shopping. Só pra vocês entenderem o contexto. Fernanda é baiana, nascida em uma cidade próxima a Salvador, branca, do olho verde, do cabelo crespo, que eu acho a coisa mais linda. Eu brinco com ela há 12 anos para ela finalmente soltar aquele cabelo, que eu acho a coisa mais linda, a pessoa que tem o cabelo afro, cuidar e deixar ele à vontade. A Fernanda é galega, do olho verde, eu sou negão e logo meus filhos têm uma mescla. Tiago, loiro do olho azul, né, puxado para a mãe, e o Davi já é uma cor parda, né? Se a gente for pegar assim, ele é pardo do olho verde. O cabelo do Davi, quando cresce, por mim deixava crescer mais, porque o dele também é aquele negócio. É uma mescla do meu cabelo com o dela. Fica o cabelo encaracolado, ele fica lindo com o cabelo encaracolado. O Thiago, infelizmente, é muito ralinho o cabelo dele, aí já fica mais esquisito. Mas as características do... fica. O cabelo grande dele fica esquisito. Mas eu acho linda essa mescla entre eu e minha esposa. E a gente tava no shopping e passou uma mulher, abordou minha esposa, né? Eu tava com o Davi mais pra frente, de uma agência de modelo. Só que ela só viu o Thiago. Aí ela pegou e mandou um áudio. Pô, é interessante, né? Seus filhos são gêmeos, 2 é loiro. E ia ser legal fazer alguma coisa com eles. A agência fica em tal lugar. Eu escutei aquele áudio, juro pra você, na hora eu fiquei sem reação. Aí que tá o subliminar, né? Porque, eu falei, meus filhos, eles não são gêmeos idênticos. Eles são bivitelinos. Cada um, que nem eu falei, cada um com sua característica. E os dois, pra mim, como pai, são lindos, independente de qualquer coisa. Eu não me importo com o que os outros falam. Lógico que quando falo dos meus filhos de uma maneira positiva, a pessoa ganha meu coração, né? Mas... assim, na hora que eu escutei aquele áudio, aí até minha esposa falou, olha o preconceito, velho. O negócio, a gente ficou, assim, um pouco devastado, mas na mesma hora eu pensei assim, deleta esse número. Aí, que nem eu falei agora há pouco, você tem que se manifestar. A minha manifestação foi a seguinte, bloqueei esse ser humano, por quê? Porque meus filhos não vão para um lugar desse. Meus filhos não vão ter contato com isso. Eu não vou pegar e permitir que meus filhos tenham esse tipo de atitude. Porque eu sofri na pele o racismo, eu quero que meus filhos olhem para as outras pessoas como iguais. E quanto mais a gente educar as crianças para elas olharem para pessoas e não para questões de cores, vai ficar mais fácil. Mas essas questões, infelizmente, uma hora ou outra vai bater de frente com eles, né? Eu concordo com você, mas acho que tem mais um ponto que eu falo da minha vivência. Quando eu me tornei adolescente, adulto, eu não estava preparado para entender não só a questão de respeitar e entender a pluralidade. Isso aí, Isso que pluralidade das outras pessoas, mas também para me entender. Dentro da minha casa nunca se falou, somos uma família negra. E infelizmente eu fui entender isso muito num lugar ruim. Pra mim, assim, se isso não foi dito, então isso basicamente não é. Então eu não tenho que me preocupar. Mas eu tinha que me preocupar. Porque além de respeitar as outras pessoas, a gente tem que estar pronto pro mundo lá fora e como que ele vai dialogar com a gente. Porque eu entendo você enquanto pai, Michel, e entendo os meus pais comigo, de não trazer essa discussão, porque eles sabiam a dor que era lá fora. Mas eles não conseguiam me colocar dentro de uma redoma para eu não conviver com o mundo.
E aí a dor que eu sofri e não sabia lidar. Para além de trabalhar com as nossas crianças, de respeitar e tentar cuidar para que elas não sofram, a gente precisa preparar as crianças para entender a realidade do mundo lá fora. É uma discussão que não adianta a gente fugir dela, porque agora eu vou citar de novo os Cavaleiros do Zodíaco. Foda-se. Os Cavaleiros do Zodíaco. Mas quando a gente falou dos pilares, essa daí, né? Quando a gente falou lá atrás dos pilares, né? A questão racial é um dos pilares. Se a gente quer entender como que essa sociedade, esse Estado se organiza, a gente precisa olhar para essa questão racial. A gente trouxe, né, algumas participações, né? Para complementar na discussão. Então eu acho que seria interessante a gente estar colocando agora a colocação desses dois convidados, né? Sim, vamos ver. E vamos ver aí, a gente vai falar um pouquinho sobre. Salve, salve quebrada, salve, salve todos os ouvintes do Extremo Cast. Meu nome é Leonardo Serafim, eu tenho 21 anos, sou aqui de Parelheiros, jovem preto militante, sou estudante de TV, cinemas e novas mídias. Vou compartilhar aqui um pouquinho da minha vivência em relação à negritude, que é a minha identidade racial com vocês. Sempre soube que eu era preto, quando a gente nasce preto a gente sabe que é preto porque... É o mundo todo apontando isso e falando isso de diversas formas para você desde pequeno. Só que ao meu redor, pessoas que têm afeto por mim, sempre, talvez por desinformação, ou por saber o peso dessa palavra, na realidade, na cabeça deles, sempre diminuíam. Então falavam: você não é preto, você é um moreno escuro. Você é chocolate, você não é preto, preto, preto. Mas eu sempre soube que eu era preto. Mas eu fui ter esse processo de descoberta, essa autoaceitação, com 15 anos. Há 6 anos atrás, a partir de um convite que me fizeram, de um professor meu que fez para mim em um processo de formação de um coletivo chamado Juventude Politizada de Parelheiros, isso em 2015. E eu indo nesses processos, eu acabo me identificando e realmente assumindo o que eu sou. Isso é um processo muito libertador, porque a partir disso a gente começa a buscar ferramentas, a gente começa a identificar as dores que a gente sofre. Então foi um processo muito importante na minha vida. Agradeço imensamente a esse meu professor, o Will no caso. Indo nesses processos eu começo a enxergar coisas, a enxergar mais nitidamente algumas dores que eu sofria, e começo a buscar ferramentas para conseguir subverter toda essa lógica que para nós pretos são impostas. Com 18, 19 anos eu começo a procurar um trampo formal, começo a entregar currículo e fica muito nítido isso na minha cabeça, essa parada do racismo estrutural. Entrego mais de 400 currículos entre Parelheiros, Grajaú, Santo Amaro, envios online. E não tenho respostas, simplesmente não tenho respostas. E para mim conseguir um trampo foi quase 12, 10 entrevistas que eu tive que fazer. Foi um processo muito importante para mim porque eu me autodescobri, acessar essas informações, acessar essas ancestralidades, me faz ter perspectiva de futuro. Então hoje, para mim, é contar nossas histórias através do audiovisual. É uma ferramenta que hoje eu estudo, que eu quero tomar como ferramenta principal de luta também, para contar nossas narrativas, contar a partir do que a gente vive, não de uma lente de outras pessoas que não vivem, não têm essas vivências. Então, eu acho que é muito foda isso, essa potência do audiovisual em si. Ser preto na quebrada é viver resistindo, mano, tá ligado? É viver resistindo às altas dos preços, é viver resistindo contra a violência, tá ligado? É viver resistindo até contra pensamentos que o próprio racismo estrutural gera na gente, tá ligado? É uma parada foda e conseguir pensar, é conseguir ter essa força, tá ligado? Que não romantizando, tá ligado? Sai não sei da onde, parça, tá ligado? Pra você acreditar numa parada que você não vê, muitas das vezes, tá ligado? Estando numa realidade que você se vê tendo que trampar, deixar seus objetivos de lado pra conseguir sobreviver você e sua família, tá ligado? E acreditar ainda que algum dia isso vai mudar, tá ligado? Acreditar e se pegar no que você quer, mano, no invisível, tá ligado? Acreditar no invisível. É uma parada muito foda isso. Eu paro pra pensar e fico, caralho, mano. Trocando ideia com os parceiros meus.
Mano, todo mundo fudido, tá ligado? Em questão de grana, em questão de psicológico, mas todo mundo acreditando que isso uma hora vai mudar, tá ligado? Todos pretos, tá ligado? E é uma situação que a gente vê, se você for trocar ideia com qualquer mano aqui, a maioria é o mesmo papo, tio, tá ligado? É ajudar a família e conseguir dar uma melhorar a sua vida, tá ligado? É um ato de resistência muitas das vezes. Porém, essas pessoas não conseguem tanta informação. Por quê? Porque saem cedo e voltam de noite, tá ligado? E como que essas pessoas vão conseguir ter informação se a vida delas é isso, tá ligado? É uma parada muito foda, mano. Mas ser preto é viver resistindo, mano. Eu acho que é resistência, tá ligado? Sobreviver muitas das vezes, uma boa parte da sua vida pra conseguir em algum momento viver, tá ligado? E pra isso entra a importância, tá ligado? Do coletivo, a importância de você ter pessoas pra você trocar naqueles dias que você não tá tão bem, tá ligado? Não que você se encontre em um perfeito equilíbrio, eu acho que como Racionais fala, tá ligado? Procure a sua, minha eu vou atrás. A fórmula mágica da paz, tá ligado? É uma parada muito foda. Eu, pelo menos, eu tô na busca da minha, tá ligado? Tô buscando esse equilíbrio e é uma parada complicada. Como buscar esse equilíbrio pensando mil coisas, tá ligado? Tendo diversas coisas na cabeça, diversas pressões, diversos pesos no ombro, tá ligado? Mas ser preto não é só isso, tá ligado? Ser preto é saber que a gente é descendente de reis e rainhas, mano. Saber que o nosso povo lutou, tá ligado? Que o nosso povo não abaixou a cabeça em momento algum. E que sempre, sempre, sempre tiveram à disposição pra fazer e construir tudo que a gente pode ter hoje, tá ligado? Que isso é um processo que vem de muito antes da gente tá conseguindo algumas coisas hoje, tá ligado? E o que nossas crianças vão conseguir amanhã. Tá ligado? A gente tá no processo, mano, e a gente tem que se movimentar pra isso, mano, pra que essa geração que vem no futuro consigam ter mais espaço que a gente, tá ligado? E poder escolher mais que a gente também. Porque não é todo preto hoje que consegue escolher com o que vai trampar, com o que vai fazer, tá ligado? Se ele vai fazer arte, se não vai fazer. Então é uma parada muito foda, mano. Mas é um processo que vem desde antigamente, tá ligado? É uma resistência que sempre teve, tá ligado? Nunca aconteceu de aceitarem o que foi imposto, tá ligado? Tanto que é isso, a gente tá aí, tá ligado? Mas então é isso, pessoal do Extremo Cast. Espero que eu consiga com esse áudio talvez gerar algumas discussões, vocês consigam discutir a partir disso também. Um forte abraço. Beijo do Léo. Me segue lá no Instagram, @serafim com X no lugar do E. SX Serafim. Forte abraço e um beijo. Léo, obrigado aí pela contribuição. Você é um cara muito inteligente, muito novo, né? E muito inteligente. Acho que a percepção dele que acontece na quebrada fala por si só, né, cara? Acho que é incrível isso. É tipo, moleque novo e já tem essa vivência, essa bagagem já em relação a se entender como negro de periferia, né? Quem dera se na minha geração, né, no meu caso, eu já tivesse esse entendimento. Né? Eu também. Eu me impressionei, de verdade. O que eu pude ver, meu, é que é um moleque foda, que tem um potencial imenso e, meu, como ele tem uma vivência foda, como ele tem uma fala foda sobre a vivência dele dentro da periferia, o olhar dele, as vivências com relação à busca de emprego, a construção da personalidade. Meu, eu espero que esse jovem aí consiga influenciar muitos outros com essa visão dele, compartilhando essa vivência. Porque é isso, é troca. E hoje eu me senti presenteado em poder ver que a juventude politizada aí consegue ter uma fala potente dessa. Parabéns, meu, obrigado, cara, de verdade. Eu fico muito feliz, mas eu fico triste em alguns pontos de ver que a geração do Léo ainda passou por coisas que a gente passou por conta do que ele mesmo citou, e aí um tema, né, pra gente dialogar pra frente com um olhar de muito cuidado, que é o racismo estrutural, né? E é interessante o que você tá falando, porque o nosso próximo participante, ele aborda um pouco disso, né? A gente chama agora pra participar aqui com a gente o Rubinho, né, o Rubens. É um amigo meu, de longa data, né? Vi ele crescendo, mesmo em algumas situações assim meio complicadas, meio chato que todo mundo passa, né? Mas eu vi ele se tornar um cara incrível que é hoje, psicólogo. Vi ele quebrando várias barreiras assim pessoais dele. Então é um orgulho ter a amizade de um cara assim. Então fala aí um pouquinho de você, Rubinho. O que você tem para nos falar? Olá, boa tarde, galera do Extremo Cast.
Muito obrigado pelo convite de estar podendo participar aqui com esse áudio. Meu nome é Rubens, eu tenho 33 anos, eu moro no extremo sul de São Paulo, na região de Parelheiros, no bairro Jardim dos Álamos. Eu sou psicólogo e me convidaram para falar um pouco sobre a minha percepção sobre questões raciais. Vou tentar falar em 1 minuto e meio, acho que vai ser um pouco difícil eu conseguir me expressar apenas nesse curto tempo, mas eu vejo que é um assunto de uma certa forma complexo e importante para a gente poder tanto refletir, pensar e poder expressar e discutir sobre esse assunto. Mas quando eu paro e penso sobre a minha vivência, sobre questões raciais, de como é ser negro, não tem como não fazer uma reflexão de pensar na minha história de vida, em quais os momentos que eu possivelmente sofri algum preconceito racial por eu ser negro. E eu posso dizer assim que na hora que eu faço essa busca, essa reflexão, me faz ter um momento de nostalgia de lembrar também um pouco da minha infância. E eu posso dizer assim que eu acho que eu fui até privilegiado, porque eu tive poucos casos, pelo menos na minha parte da infância e adolescência, em que eu sofri algum tipo de preconceito racial. Principalmente na escola, na adolescência, aquela questão do bullying, do amigo estar discutindo, a amiga e chamar o outro de forma pejorativa com a figura do animal macaco. Apesar que hoje eu até gosto da figura do macaco, do gorila, porque representa para mim não só uma característica de inteligência, mas força. Então eu me identifico hoje com a figura do gorila, então hoje eu não me ofenderia se alguém me chamar de macaco ou gorila. Mas enfim, eu posso dizer que eu sou privilegiado porque eu tive poucas situações nesse momento, nessa época, que foi na adolescência, em discussões com colegas, que falam, sou macaco, enfim. Mas ao longo da minha infância, adolescência e a minha fase adulta, eu posso dizer que eu fui privilegiado. Eu digo isso porque, assim, esse é um ponto importante a gente poder refletir, porque as pessoas, quando a gente fala sobre preconceito racial pela sua cor de pele, ser preta ou preto, elas não olham as suas características físicas. No caso, eu sou filho de pais negros, de avós negros, sou descendente de origem negra. Então, as minhas características físicas são de negro. Meu biotipo físico, minha fisionomia facial, o meu nariz, a minha boca. Então, eu tenho as características de negro. Mas o meu tom de pele é claro. Então, pelo fato de eu ter o tom de pele claro, eu posso dizer que eu fui privilegiado, que eu nunca sofri tanto preconceito racial pela minha cor da pele. E esse ponto é importante, porque muitas vezes as pessoas não te olham pelas suas características, mas pelo seu tom de pele. E eu, como tendo o tom de pele mais claro, comparado com meus irmãos, eu posso dizer que eu sofri menos preconceito do que eles, provavelmente nas vivências que eles tiveram com as suas relações sociais, por aí. E isso é um ponto que eu fui refletir, começar a compreender isso, de como eu fui privilegiado em relação a esta questão, porque eu sofri menos preconceito, sofri menos violência pelo meu tom de pele. E eu acho que isso é um ponto importante para a gente poder discutir, de saber que a pessoa, por ter o tom de pele mais escuro, negro, ela vai sofrer mais preconceito daquela outra que tem um tom de pele mais claro. E tanto que, assim, na maioria das minhas vivências, acho que o tipo de preconceito que eu sofri, que foi de forma indireta, eu acho que foi mais nos ambientes em que eu vou, entrar numa loja, entrar no supermercado. E eu acho que não está muito relacionado só apenas com o meu tom de pele, mas pelo lugar onde eu moro, de ser negro, de periferia, até mesmo, por exemplo, a minha projeção social nos meus trajes que eu uso, meu short, a minha camiseta. Então isso de uma certa forma cria um certo preconceito de quem a observa, e acho que você possivelmente pode ser possivelmente um criminoso, uma pessoa que vai cometer um delito, que não era o meu caso. Mas de forma indireta eu percebo que eu tinha que me policiar muito. Nunca ninguém precisou falar para mim, meu pai, minha mãe, mas eu sentia que a todo momento eu precisava ser visto. Se eu não queria ser confundido com alguém que era um potencial criminoso, eu tinha que me mostrar sempre sempre presente, tá me mostrando, mostrar que eu tô andando no corredor, que eu não tô pegando nada, deixar as coisas visíveis, para que eu não sofresse nenhum tipo de preconceito racial. E esse, acho que é um ponto também importante, tanto que eu estava refletindo sobre representatividade, como que isso é importante, que na adolescência eu já sofri aquelas questões, você é
macaco e tal. Mas eu pensei também numa época que, por exemplo, quando a gente fala sobre estética, vamos falar sobre beleza, naquela época sempre foi cultuada a beleza branca, dos olhos claros, do cabelo liso. Eu lembro que minha adolescência, na minha infância, eu queria ter o cabelo liso, meu cabelo não era liso. Então, assim, essa questão da falta da representatividade, você poder mostrar pro jovem, pro adolescente, que não necessariamente uma beleza é única, que é aquela branca do cabelo liso, mas que existem vários tipos de belezas diferenciadas, e mostrar para ele que ele pode se identificar com outros tipos de beleza, eu acho que isso é importante para o processo de amadurecimento dele como pessoa, na sua personalidade e até mesmo na sua projeção futura, que vai influenciar no seu desenvolvimento saudável, mental, emocional, cultural, e como ele se enxerga, como ele se vê, de ele poder se reconhecer e poder falar assim, o que você é, como você se vê. Eu me vejo negro. Bem, Rubinho, muito obrigado aí pela sua contribuição. O seu áudio, eu acho que ele é muito importante, enriquece muito o nosso debate aqui. Acho que fortalece, né, e troca com a gente a partir de muitas das coisas que a gente falou até agora. Então, obrigado por compartilhar os seus processos, sua forma de ver e a sua vivência, seu entendimento enquanto pessoa preta. Acho que seu áudio levantou várias questões pra gente aqui, que eu acho que é importante também da gente olhar, né? Sem dúvida. Ele deixou até essa questão, né? De, tipo, você se comportar de uma maneira que tem que agradar o outro pra você não ser percebido como uma ameaça, né? A fala dele me faz lembrar um pouquinho o que eu falei no começo, né, cara? O sistema, ele é tão covarde, tão filho da puta, que ele obriga a gente a ter que se disfarçar de branco, né? Assumir uma postura branca para poder estar dentro dos os padrões sociais aceitáveis, né? O quanto a gente tem que abandonar a nossa própria identidade e abraçar uma coisa que não é nossa, que não tem nada a ver com a gente, para poder só seguir em frente. Sim. Né? E, aliás, uma coisa que ele trouxe que a gente discutiu aqui, que é, às vezes, ressignificar para aquilo não nos ferir, né? Até o momento que, de fato, pare, né? Nós somos descartados como lixo, tá ligado? Colocados à margem, então ele fala muito que, às vezes, ele não percebe nem que é pela questão de pele, mas pelo lugar de onde ele veio. Sim. E aí é legal a gente olhar e entender que o lugar de onde a gente parte, né? O lugar onde a gente tá inserido, também tem a ver com a questão racial, né? Tanto é que vem a maior concentração de São Paulo. Exato. Olha só que louco. Então não é à toa. Um depósito daquilo que é insignificante, né? Tem uma feminista negra que eu acho que é uma das maiores referências que a gente tem para estudar negritude, que se chama Lélia Gonzalez. E tem uma fala dela que é muito louco nesse lance de ressignificar. E eu já deixo aqui a indicação, procurem Lélia Gonzalez, estudem. Porque ela, quando ela vai trazer sobre essas questões, ela diz assim, o lixo vai falar, e numa boa. Então, assim, agora vocês vão ouvir. Agora nós vamos, de fato, pegar o nosso lugar de fala, e se pra vocês nós somos o lixo, então tá. Mas o lixo vai falar e vocês vão ouvir. É desse lugar em que a gente ressignifica, sim. A gente ressignifica porque a gente sabe o que está sendo construído do outro lado para nos atingir, né? O Rubinho traz também uma questão que é uma discussão nossa para entender, principalmente o racismo aqui, que é a questão do colorismo, né? Essa discussão de tonalidades de pele, que aliás também vem muito da miscigenação, né? Os processos aí, as misturas de raças, entender que essa mistura de raça, ela vem de uma ideia eugenista de salvar a população brasileira da própria negritude, né? Então é preciso branquear essa população. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer isso possibilitando que as raças, e aí eu vou colocar raças para entender que branco é raça, preto é raça, indígena é raça. Então essas raças se misturem e como o branco é superior, ele vai predominar sobre todas as outras, né? O que não aconteceu, eu sinto muito. Mas isso fez com que, nesse processo, a nossa tonalidade fosse mudando, né? O Fábio trouxe a coisa da avó dele aqui, né? Essa ideia foi impregnada em nós, aliás, nas pessoas pretas. Então, uma mulher preta, filha de escravizados ou ex-escravizada, que vê que o neto, ou seja, o filho da filha, nasceu mais claro, para ela é um processo de salvação, né?
Nós fomos levados e condicionados a esse lugar também. E tirar a gente do processo de identidade foi uma junção disso com apagar as nossas histórias, as nossas referências de vida, as nossas ancestralidades. Então você pode ter uma tonalidade de pele um pouco mais clara. Isso te torna menos preto? Não. Sabe por quê? Porque você sente o racismo. Essa é a questão. Exatamente. A partir do momento em que você sente o racismo, acredite, não é você que se racializa, né? É a sociedade que se racializa. Ela te coloca naquele lugar. Não, pelo contrário, todo mundo quer... que nem eu ouvi hoje, a gente não quer sobreviver, a gente quer viver, né? Uhum. E viver é ter dignidade, né? Tipo, de não ser excluído por questões raciais, né? Já estamos sobrevivendo há muito tempo, né, mano? Já passou da hora da gente viver, né? Nós somos vivências negras, né? Somos pessoas diferentes. Mas a negritude, ela é coletiva. Tipo, chamar um preto de forma pejorativa não é para atingir um preto em específico. É para marcar toda uma parte da sociedade em um lugar. Um lugar de lixo, tá ligado? Um lugar de despejo. A gente se trata como preto. Sim. Mas a gente se trata como um preto de um outro lugar. Mas quando querem te ofender te chamando de preto, você vê da forma como a pessoa te joga isso. E isso, é marcando o lugar dos seus, não só o seu lugar. Então até o movimento que a gente faz de enfrentamento ao racismo, ele não é individual. A gente não quer só que, tipo, o Will não sofra racismo, Michel não sofra. A gente não quer que nenhum preto sofra racismo, nenhuma preta, nenhuma criança preta sofra. Às vezes, como o Fábio falou, por mais que existam brincadeiras que cabem ali num lugar individual e particular seu, que você ressignificou, isso é muito bom. Mas entenda que a partir do momento em que você está num lugar coletivo, isso vai para além de você, sabe? É importante ter essa visão, olhar para isso. Trazer aquele velho ditado, né? O que eu não quero para mim, eu não desejo pros outros, né? A nossa frase hoje de enfrentamento é: não basta você não ser racista. Você não pode aceitar situações racistas independente da cor da sua pele. Sim. Se você vê uma pessoa sofrendo de uma opressão, sim, você tem que se colocar. Não se colocar também é um problema. Porque você está sendo conivente com aquilo que está naturalizado desde sempre. Então, é importante que a gente se coloque para que, como o Léo falou e o Rubinho traz, fortalecendo nesse final da fala dele, para que ninguém mais sofra com isso, né? Para que isso não atinja ninguém, não fira as pessoas e que, de fato, a gente viva uma sociedade em que a questão racial não seja uma questão. Agora a gente vai ter o nosso momento Ana Maria Braga. Good morning, people! Good morning, boy! Wake up, girl! Hello, hello, hello! E eu vou trazer um texto hoje. O nome do texto é Negro Forro, de Adão Ventura. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Quando a gente fala de questões raciais, a gente não pode ignorar a nossa história, né? Assim que eu li esse texto aqui, ele me remeteu à questão da história, né, dos negros aqui no Brasil. Porque, realmente, aquilo que você falou, né? Parece que é um tempo que foi apagado. Não se deve discutir isso, porque foi lá atrás. Só que é aquilo, se a gente não for falar da nossa ancestralidade em relação ao povo preto aqui no Brasil, a gente não vai potencializar o nosso futuro, né? Qualquer pessoa, ela tem que ter um ponto de partida, né? Por mais que muitos de nós negros não estejamos ligados a questões de grupos e nem nada, mas a gente tem o direito de saber o que aconteceu. Então, isso vai fortalecer o nosso caráter, vai fortalecer a nossa história, a gente vai se aceitar como somos, né? Porque aqui a gente falou da crise de identidade. Então, reflitam, gente. A gente tem que abraçar a nossa história do passado para a gente melhorar o nosso futuro. E quanto mais a gente deixar para depois isso, é pior, porque a gente só vai estar alimentando o monstro que tenta nos segurar aqui embaixo. Bom, vamos lá, vamos chamar o nossa Quebrada Tem Bom Gosto? Então vem. Bem, a minha indicação hoje é um álbum que, se eu não estou enganado, ele foi lançado entre 97 e 98. É o álbum Sobrevivendo no Inferno do Racionais MC. As músicas dele, eu lembro que tocava muito no Espaço Rap, na 105 FM. E ele me traz uma nostalgia, porque acho que através daquele álbum, assim, o grupo Racionais, eles expressam bem o que é ser um preto
na periferia, as consequências de ser um preto dentro da periferia. Então acho que é um álbum que dialoga bastante com o que a gente conversou aqui no programa de hoje. E vai até além, né? Porque também é a forma de como eram tratados aqueles que queriam mudar a situação, né, da periferia. Como eles eram perseguidos pra calar a boca, e era isso, calar a boca. É porque, cara, ali tem músicas que falam, por exemplo, do preto que saia pra dar um rolê e a polícia abordava. Tem músicas que falam sobre o preto que, devido a situações, acabou indo parar num presídio, como ele vivia naquele presídio, entendeu? Tem aquele também que conta, o Léo falou pra gente mais cedo, das pessoas que procuram a fórmula mágica da paz, entendeu? Então, pra mim, é um álbum que ele retrata bem tudo isso que a gente conversou aqui hoje e toda a esperança que nós temos de dias melhores, de um reconhecimento e de um pouquinho de paz, para que a gente simplesmente possa ser quem realmente nós somos. Ele é um manifesto e, ao mesmo tempo, ele é uma denúncia. Exato. Deve estar se perguntando, caramba, vocês disseram que esse podcast era sobre política. E sim, estamos falando de política. Exato. Estamos falando de política, estamos falando das relações, estamos falando de organização política. E o que o Racionais trazia, aliás, era uma denúncia de como as políticas públicas e os próprios direitos humanos eram negados pra periferia, né? Na verdade, ainda são. Se a gente pegar aquele álbum, ele dá um episódio inteiro, porque sim, o encarceramento é uma questão a ser discutida, violência, própria drogadição. É um álbum que eu acho que é marcante pra todo mundo, assim. Tem muita gente que ataca, mas quem ataca acho que não compreende, porque Exato. A gente que tá aqui, a gente sempre compreendeu muito bem, e bem antes da gente discutir política do lugar que a gente discute. Fim de semana no Parque Santo Antônio. Santo Antônio. Hoje eu vou estar indicando um filme que se chama Duelo de Titãs, que é com um dos atores que eu mais amo atuando, que é Sir Denzel Washington. Para mim é um dos melhores atores que nós temos. Ele foi um dos caras que mais abriram porta para os jovens negros estarem entrando para dentro do cinema, né, em Hollywood, que também era uma realidade muito difícil, né, para os negros, e graças à luta dele, Samuel Jackson, Will Smith e tantos outros aí que batalharam para isso, né. Esse filme ele retrata essa questão mesmo racial nos Estados Unidos, quando um técnico negro no futebol americano assume o time. Assiste. Pra mim, junto com o Professor Carter, Treinando pra Vida, é um dos filmes assim de cabeceira que eu tenho, todo ano eu tenho que assistir esses filmes pra entender como funciona a questão do racismo estrutural, a questão do racismo recreativo e como isso afeta. Se afeta lá um país tão desenvolvido, né? Que a gente fala, né? Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, imagina a gente aqui que é sucateado a todo momento. Eu tô muito nessa vibe de indicar filmes que são livros que são filmes. E eu vou continuar nessa vibe também pra cá. Vou indicar um filme que dialoga muito do meu processo, não só de militância, mas como educador. Também dialoga muito com os meus processos de vida, que eu acho que ele traz muito da nossa indignação quando a gente percebe aonde tá a dor do que a gente passa enquanto preto, enquanto preta, e o quanto, assim, quando a gente consegue dar nome pra isso e dizer isso é racismo, a gente é alimentado por uma energia que vira uma indignação gigantesca, assim. Então eu vou indicar um filme que é um livro, e eu acho interessante de dizer que ele é um livro, porque ele é um livro infanto-juvenil, mas um filme muito maduro chamado O Ódio que Você Semeia. Eu assisti esse filme 2 vezes, é um filme que até de falar dele ele me mexe assim, porque o racismo ele é sutil e, como eu disse em outros momentos aqui durante o podcast, ele atinge as pessoas pretas mesmo quando ela não é o alvo direto. E a nossa sociedade ela é marcada não só pelo racismo, o Rubinho trouxe isso, o Fábio também trouxe isso. Uma coisa que marca a gente, que eu quero deixar aqui registrado também para que a gente possa trazer em um outro podcast, é que nós somos uma sociedade adultocêntrica. A gente não olha para as crianças como cidadãos também e cidadãos pensantes, participantes dessa sociedade, e que todas essas questões que a gente está dizendo, sobre as questões raciais,
sobre questões voltadas ao corpo, à estética, ao gênero. As crianças estão sentindo isso. E às vezes a gente tá olhando muito aqui em cima, no mundo dos adultos, que a gente acha que é um mundo super maduro, e pouco vê como que as crianças estão refletindo todas essas questões pesadas que as atingem ali. Então, ele é um filme que vai te tocar nesse lugar e vai falar assim, às vezes eu deixo de olhar para quem mais precisa ser olhado. As outras coisas deixam de ser importantes? Não. Mas a gente não pode negar que todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade, e pensando em questões raciais, que foi esse nosso tema, aliás, pessoas não negras, pessoas não indígenas, todas as pessoas são afetadas pelo racismo. Repetindo, o ódio que você semeia, eu não sei se ele está em alguma plataforma de streaming, mas se não tiver, a gente pode abrir um drive para colocar as nossas indicações. Bacana. Né? Bacana. Deixar lá e a gente pode deixar nas nossas está redes. oficialmente instalada a nossa biblioteca digital, onde vamos compartilhar nossas indicações semanais. Então, gente, você já curtiu as nossas redes? Já foi lá e seguiu a gente no Facebook, no Instagram? Nós vamos colocar nas nossas redes o link, caso você queira baixar essas indicações ou outras que a gente colocou até aqui, tá bom? Então... Mas, ó, em referência a um canal no YouTube que o Will me indicou um tempo atrás, eu vou fazer diferente hoje. Se você quiser, você pode curtir a gente. Se você quiser, ativa o sininho, porque é muito bacana. Mas só se você quiser. Só se você quiser. E é isso, pessoal. É daqui que a gente parte para o próximo programa. Era só um moleque, só pensava em dançar.